Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho, você está no canal Dica para Hoje e hoje nós temos o quarto episódio da nossa roda de leitura do livro Ganhar, Gastar e Investir, um livro sobre empoderamento financeiro para mulheres. E eu não sei como que esse vídeo vai sair, gente, porque tá muito calor, eu tô num ambiente que é fechado, eu não tenho como fechar a janela por causa do calor, ao mesmo tempo vai entrar um barulhinho de fora. E eu estou com o ventilador ligado porque sem ele eu não vou ter condições de chegar viva até o fim desse vídeo. Então eu espero que o áudio fique bom e nas próximas a gente tenta ver o que dá pra fazer, mas hoje, infelizmente, eu não consigo desligar o ventilador. Nos outros eu até tentei suar um pouquinho, mas dessa vez não dá. Bom, gente, para você que chegou agora, porque bastante gente chegou agora, a gente tem um quadro aqui no canal que quando acontece de eu ler um livro que é muito bom, quando um livro chama muito minha atenção e que eu vejo que dá para tirar muita lição e que uma dica de leitura, só falar do livro não seria o suficiente, eu trago para fazer parte do nosso quadro Roda de Leitura, que é onde eu trago a cada dia o que me chamou a atenção de cada capítulo. Nós já estamos no quarto capítulo desse livro. E eu tenho certeza que se você tem dificuldade em lidar com o dinheiro, ou se você tem dificuldade em entender o seu salário, por que você ganha esse salário, a se enxergar como uma profissional competente que merece ganhar um salário X, você vai gostar desse livro. Eu vou linkar aqui abaixo os vídeos que já foram passados na roda de leitura sobre esse livro e vou linkar a playlist com todas as rodas de leitura que a gente já fez até hoje. Já teve playlist de minimalismo, já teve playlist de gestão do tempo, gestão do dinheiro, então eu tenho certeza que você vai gostar desse quadro, tá? Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e compartilhe. Vamos ajudar o Dica para Hoje a crescer mais ainda em 2019? Eu conto muito com a sua ajuda e eu me comprometo com vocês para trazer sempre conteúdos relevantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Eu vou começar falando que o capítulo 4, que é o capítulo de hoje, é um dos mais curtos, mas até agora ele se mostrou um dos mais importantes para mim. Principalmente porque como mulher, né, porque esse livro ele é direcionado a mulheres, eu me vejo muito nessa questão de não conseguir negociar. Então o nome do capítulo se chama A Arte de Negociar. E não é negociar na questão só de vendas, né, quando você tem que negociar algum produto, mas é de se negociar, negociar o seu valor, saber o quanto você vale. E eu sei que parece uma questão simples, mas para mulheres isso é muito diferente, porque a gente tem aquela vontade de não ser inconveniente, né? A gente teme um pouco por ser desagradável, ou a gente acha que é melhor não trazer desconforto para a situação de uma forma geral. Lógico que existem mulheres com personalidades e personalidades, mas de uma forma geral esse é o padrão do comportamento de uma mulher. Ou a gente até critica, briga com outras pessoas, mas com quem importa mesmo, parece que a nossa língua trava e a gente não consegue falar o que a gente quer, a gente não consegue pedir o que a gente precisa. Então esse capítulo ele é muito importante, ele é como se fosse o coração do livro, na minha opinião, porque todo o resto vai de você se enxergar e de você saber dizer qual é o seu valor. Uma das coisas que talvez você já tenha pesquisado na internet ou escutado alguns especialistas falarem é que quando você vai pedir um aumento, ou então quando você vai negociar o salário para sua entrada em uma empresa, se você não concorda com aquele valor, você tem que provar por que você gostaria de ganhar mais. A história do eu mereço não funciona. A história do porque eu tenho 2 filhos, porque eu passo dificuldade, porque eu tô com o nome sujo, porque eu tô endividada, não funciona. Porque a empresa não é uma instituição de caridade, a empresa não faz trabalho social, a empresa paga pelo teu serviço porque ela quer se manter aberta. Ela acredita que precisa de um profissional competente e ela vai pagar esse profissional competente para garantir o resultado esperado. Se você é este profissional competente, então você tem que saber o que você vai oferecer para poder trazer nessa negociação. Eu vou ler um trecho para vocês, porque eu acho que é muito relevante, muito importante, principalmente se você está querendo um aumento, se você está pensando em pedir um aumento esse ano, vai te ajudar. Argumentos como eu preciso ou eu mereço têm que ser banidos da pauta. Se você usar o critério da necessidade, a empresa pode listar muitas outras pessoas em cargos menos relevantes que o seu, que ganham menos e precisam mais. Por esse raciocínio, elas deveriam receber um aumento de salário no seu lugar.
A alegação do merecimento também não se sustenta sem a devida justificativa. Merece por quê? Nem pense em responder que é porque trabalha duro e se esforça. Empresas, clientes e negócios não remuneram esforços, mas resultados. Do ponto de vista técnico, você deve ser capaz de definir o que gera de valor para o seu negócio e como contribuiu para isso. Mesmo que não consiga mensurar o seu trabalho em dinheiro, pode usar indicadores de produtividade. Tem como mostrar, por exemplo, que atende mais clientes e fecha mais vendas do que seus pares em uma loja. Sua produtividade está 20% acima da média? É justo que ganhe mais. Mas é preciso chegar à mesa de negociação munida desses dados. A comparação pode ser com colegas ou com o mercado. Você terá que demonstrar com argumentos sólidos que é uma má ideia perdê-la e que você é um ativo valioso para o negócio. Então, aqui dá para entender um pouquinho dos critérios que você utiliza. Geralmente a mulher, ela vai sim para o ponto mais sentimental da coisa, né? Porque é um instinto, como nós temos esse instinto materno, esse instinto protetor, a gente acha que trazendo talvez uma história triste vai mobilizar o coração daquela pessoa para ela dar o aumento que a gente precisa. Mas você está pedindo um aumento porque você merece, porque você é uma profissional competente, uma profissional de resultado, ou você merece porque você não sabe gerir o seu dinheiro e está endividada? Qual o critério que a empresa vai escolher? Outra curiosidade muito legal nesse livro é que ela traz um checklist, ou seja, os itens que você tem que riscar da sua lista quando você vai fazer a negociação de um aumento. Eu não vou falar para vocês porque, como sempre digo, a roda de leitura não substitui a leitura do livro e esse não é o meu objetivo, pelo contrário. Quando eu faço uma roda de leitura é porque o livro é tão excelente que eu quero muito que você leia. Eu não ganho nada com esse livro. Se você quiser comprá-lo, eu deixo o link aqui porque você acaba colaborando com o Dica para Hoje, mas não é patrocinado, nada disso. E ela traz um checklist com 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que você tem que lembrar, não, 7, 8, 10 itens que você tem que se lembrar quando você for pedir um aumento para o seu chefe. Então, fazendo essas observações aqui, você vai ter mais sucesso do que antes. E aí, para terminar o dia de hoje, para terminar esse capítulo, o capítulo 4 e o vídeo de hoje, eu também vou falar sobre o preparo emocional. Vou ler um trecho para vocês. E outra coisa excepcional desse livro, gente, é que ela traz uma tabela falando de o que pode acontecer quando você vai pedir, né, uma negociação difícil e como contornar. Eu não vou ler tudo também, vou ler só um exemplo para você saber o que é e ficar com gostinho de quero mais. O preparo emocional é fundamental na hora de se fortalecer contra as reações do seu interlocutor. O outro lado pode se valer de técnicas pouco éticas, como diminuir o seu valor para negar o que está sendo pedido. Como mulheres são particularmente suscetíveis a elogios e reconhecimento, ficam muito abaladas com o desmerecimento. O negociador identifica sua fragilidade e pode usá-la de forma a trocar o aumento pretendido por tapinhas nas costas. Você sai feliz com um par de afagos e nenhum dinheiro a mais. Quem não se identifica? Gente, eu me identifico com essa situação. Porque quando eu trabalhava em empresa, eu era muito elogiada. E às vezes nem me passava a ideia de brigar um pouquinho mais, porque eu me sentia satisfeita com o elogio. Eu era competente, os diretores me chamavam para pedir coisas, então eu era a útil, né, a procurada. E tá errado, a gente tem que também querer ser reconhecida monetariamente, porque nós trabalhamos. Assim como a empresa não faz caridade, a gente também. Uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi uma vez com uma companheira uma colega de trabalho da escola que eu trabalhava em São Paulo. Ela falava assim: Joyce, não é a empresa que tá pagando para mim. Eu que estou vendendo os meus serviços para a empresa. Assim como a empresa, no caso a escola na época, precisa das nossas aulas, precisa que a gente dê aula, eu estou vendendo o meu serviço como professora. Então eu tenho que saber o meu valor. Isso mudou muito a minha visão a respeito do meu salário. Porque quando eu olho o meu salário, quando eu olho uma vaga, gente, quando eu comecei a procurar emprego, depois que eu saí lá de São Paulo, eu comecei a procurar emprego aqui em Santos e na área de treinamento. Quando eu mandava o currículo, ou quando eu via as vagas, eles pediam exatamente as mesmas coisas que pediam para vagas em São Paulo, às vezes até mais exigentes, pediam inglês, pediam pós-graduação, coaching como um diferencial, formação em XYZ,
e ofereciam R$ 1.500. Gente, R$ 1.500 não é nem metade, talvez metade de um salário do mesmo nível que o meu lá em São Paulo. Então, por que eles exigem a mesma coisa ou mais e não pagam por isso? Tem a ver com demanda? Tem, mas tem a ver também porque nessa procura que eles têm, tem pessoas que se submetem a esse salário. Tem pessoas que se submetem a ganharem menos para conseguirem aquela vaga. Então acabam diminuindo o seu valor. E quando ela for para uma outra empresa ou for receber um aumento, esse aumento na verdade é simbólico, porque ela só está ganhando um aumento para ganhar o que efetivamente ela deveria ganhar desde o começo. Dá para entender? Então é muito importante a gente saber se negociar. E como mulher, eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar que essa é uma dificuldade nossa. A gente negocia na compra, né? A gente vai no shopping, a mulher tem mais facilidade de negociar. Ah, dá um desconto, dá uma baixadinha, eu compro 2, você me dá um desconto. Na compra sim, mas no ambiente corporativo não sei o que acontece, que a gente simplesmente se rende e acaba fadada a não conseguir o nosso objetivo salarial. E dessa lista aqui que ela deu, do que pode surgir na negociação e como contornar, eu vou ler um só. O que pode surgir? Nervosismo, vontade de desistir e postergar a conversa, porque você se sente desconfortável, né? Como contornar? Respire, concentre-se no seu objetivo, reveja o checklist, que é a lista anterior que eu falei para vocês, e lembre-se de que você se preparou para o melhor e o pior cenário. Inclusive, ela fala que dependendo do que você vai negociar e dependendo da situação, do nível como tá, você tem que até estar pronta para pedir demissão. E aí é muito legal porque quando ela fala nisso de você pedir demissão, você tem que estar pronta não só para aceitar que você vai ser demitida ou que você vai pedir demissão, mas você tem que estar preparada anteriormente para isso. Você tem dinheiro na sua conta para isso? Você vai conseguir ficar um tempo desempregada caso não consiga um emprego imediatamente? Então tudo isso a gente precisa refletir. Esse empoderamento financeiro feminino, é isso que eu falo no livro. Ela te ensina a ver todas as situações, porque às vezes na hora do furor, na hora da emoção, a gente acha até que se a gente falar então me demite, que eles não vão demitir, e aí eles demitem, a gente fica com uma mão na frente e outra atrás, com o ego ferido e sem dinheiro. Não vale a pena. Reflita muito. Se você tem essa dificuldade, se você sente que você precisa entender melhor o seu posicionamento como uma profissional, a valorização do teu trabalho, a tua vida financeira, leia esse livro, tá? O link fica aqui abaixo, você colabora com o Dica Pra Hoje se você comprar por este link que está aqui. E a gente se vê no próximo vídeo com essa roda de leitura. Vamos para o capítulo 5. Esse livro é curtinho e é muito gostoso. Se você está lendo comigo ou já leu, eu sei que teve gente que já leu e gostou. Uma pessoa disse que não gostou muito. Coloca a sua opinião aqui abaixo e o que você achou desse capítulo, tá bom? Então, beijos e tchau, tchau!